E atenção, porque a Polícia Federal emitiu um alerta às autoridades portuguesas. Esse alerta é sobre o suspeito do assassinato do ator Jeff Machado. Bruno Rodrigues é considerado um foragido da justiça. Segundo a Polícia Federal, não há nenhum registro de que ele tenha deixado o Brasil, mas o advogado da família de Jeff Machado está preocupado com a possibilidade de fuga, porque ele tem um passaporte europeu. Ele é descendente de portugueses. Bruno Rodrigues está foragido desde sexta-feira, quando um outro suspeito do crime, o Jeander Vinícius Braga, foi preso. Em audiência de custódia, na tarde de domingo, a Justiça manteve a prisão de Jeander e agora as autoridades portuguesas foram avisadas sobre a possibilidade de Bruno estar tentando fugir do Brasil em direção à Europa. E o jornalista Roberto Cabrini entrevistou o Bruno Rodrigues, que é o principal suspeito pela morte do ator Jeff Machado. Um baú, concretado no terreno de uma casa alugada pouco antes do sumiço de Jeff Machado, coloca fim ao mistério. Dentro do objeto, o corpo do ator. A descoberta traz à tona um enredo de cinema criado por Bruno Rodrigues e seu comparsa, Jeander Vinícius Braga. É o que apontam as investigações. 4 meses depois, a confissão do crime. Uma longa carta que tivemos acesso com exclusividade. E um novo personagem surge nos acontecimentos. Vamos reproduzir trechos na voz de um ator. Me chamo Bruno de Souza Rodrigues e hoje é dia 11 de maio. Presto esse depoimento para esclarecer os fatos. No dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo. Na carta, Bruno coloca mais uma pessoa no local do crime. E Jefferson chamou o contatinho dele, com quem ele estava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Após o ex-produtor de TV Bruno Rodrigues ter sua prisão decretada, o advogado dele nos concedeu entrevista exclusiva, onde pude fazer importantes questionamentos. O primeiro deles: qual é a versão de Bruno em relação aos acontecimentos? Foi marcado por ele e pelo Jefferson um encontro de uma gravação de relações sexuais e naquela oportunidade o Jefferson convidou uma pessoa com quem ele já tinha relação, de nome Marcelo, e o Bruno convidou um garoto de programa que também já era dessa relação deles. Na carta que Bruno entregou à polícia, ele diz que após a gravação, desceu para beber água. Segundo Bruno, seria o exato momento em que ocorreu o crime. Dado momento, o Marcelo e o Vinícius descem para o andar inferior, com o Jefferson aparentemente desacordado. Imediatamente após, Cabrini, o Bruno percebe que o Jefferson já estava morto e o Marcelo começa a determinar e dar ordens. Muito agressivo, muito nervoso. Bruno afirma que Marcelo seria o assassino de Jeff Machado. Foi o Vinícius que me contou que o Marcelo deu um mata-leão. Marcelo estava agressivo, dando ordens, dizendo que era para fazer coisas, senão ele, Marcelo, faria o mesmo com o Vinícius e comigo. O Bruno relata que a motivação do crime de Marcelo seria a possível transmissão de HIV, em razão desses atos sexuais sem preservativo, Cabrinho, dizendo que o Jefferson era portador de HIV. Na carta, Bruno culpa Marcelo por tudo o que aconteceu a seguir. Marcelo ordenou que esvaziassem o baú. Marcelo deu ordens para enterrá-lo em uma kitnet. No outro dia, Marcelo determinou que os cachorros do Jefferson fossem retirados da casa dele. Eu ficava recebendo ameaças e ordens do Marcelo. Nós percebemos que realmente era o caso do Bruno confessar o crime que ele praticou, que foi a ocultação de cadáver. Eles se dirigem até a casa em que o Jefferson foi enterrado. O Vinícius passa a noite cavando, o Bruno vai para casa, depois ele retorna
E aí, quando chega lá, o baú já está enterrado. No mesmo dia em que o advogado de Bruno nos concede entrevista, Jander Vinícius é preso. Ele muda a versão apresentada anteriormente e desmente a história contada por Bruno. Para a polícia, está claro, Marcelo não existe. É um personagem criado para atrapalhar as investigações. Um personagem imaginário. Esse personagem eles criam exatamente com o objetivo de sair da tipificação do homicídio e assumindo a tipificação de ocultação de cadáver. Nós sabemos pelo Código Penal que ocultação de cadáver é a pena de 1 a 3 anos. O Bruno e o Jander estavam no dia do crime, apenas eles dois e a vítima. Isso foi comprovado através das análises dos terminais telefônicos, dos 3 personagens, Jefferson, Bruno e Jander. Somente essas 3 pessoas estavam na cena do crime, que foi no dia 23 de janeiro, dentro da casa da vítima. Não havia Marcelo por análise técnica dos terminais telefônicos. Bruno e Jander foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Considerado pela polícia um dos suspeitos de assassinar Jeff Machado e assumir o seu lugar para usar os seus recursos, o ex-produtor de TV, Bruno Rodrigues, concordou em responder a importantes questionamentos. Bruno, pelas investigações, trata-se de um crime premeditado. Para a polícia, você não só assassinou Jeff Machado, como também tomou o lugar dele para usar os seus recursos. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Oi, Cabrini. Quer saber se eu planejaria uma morte tão cruel dessa? Minha resposta é não, tá? Nunca. Hipótese alguma. Mas como você pretende demonstrar, provar a sua inocência? Eu tenho colaborado com a polícia, dando as informações, relatando os fatos, indicando o local do corpo, na expectativa que a polícia ela faça o trabalho de procura, que localize o Marcelo o quanto antes e confiando 100% total também na minha defesa, para que eles de fato consigam provar a minha inocência. Eu insisto nessa pergunta porque existem evidências importantes contra você. Sinceramente, você matou o Jeff Machado? Eu não matei o Jeff. E nem mataria. Nem ele e nenhuma outra pessoa. Em hipótese alguma, em momento algum. O Jeff sozinho no Rio de Janeiro, sem nenhum familiar, com esse sonho de virar ator, sem nenhum conhecimento do meio artístico, ele realmente acreditou naquela história contada pelo Bruno. E o Bruno se aproximou muito dele ao longo desses anos.